Boa tarde, gente. Vamos continuando. Todos já estão preparados? Caderno de produção de texto, na página 14. Na hora que tiverem tudo certinho, dá um ok aí na tela. Página 14 do caderno de produção de texto. Vamos lá, a gente vai falar sobre HQ novamente. Só que essa HQ que eles colocaram aqui é bem diferente. Por quê? Porque só tem imagem. Então, nós vamos começar ali na página 14. Eu vou pedir para todos acompanharem, tá? Tempo bom para cachorro em HQ. Qual tempo deixa gato estressado? Tempo bom para cachorro, ora. Leia os textos 1 e 2 para refletir sobre as relações entre cães e gatos. Muito bem. Então, vamos começar agora. Na opinião de vocês, como é que funciona essa relação de cães e gatos? Escrevam para mim aí no chat. Como funciona a relação entre cães e gatos? Pelo que vocês sabem. Quem pode compartilhar? Respostas curtas, tá Posso bom? falar Brigas. Pode falar, Isabela. que eles não se entendem Eles não muito se bem. entendem. Ok. Vamos lá, que mais? Brigas, eles não se entendem. Página 14 do produção de texto. Muita confusão. Que mais? Vamos lá. Os cachorros correm atrás dos gatos, fazem brigas. Ok, que mais? Quem está entrando agora, página 14 do caderno de produção de texto. Muito bem. Aí eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto 1. Ele termina ali na página 16, tá bom? Então eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês analisarem bem esses quadrinhos, para a gente poder fazer algumas perguntas, tá? Então, quem está entrando agora, página 14 do produção de texto, é uma história em HQ. Em nenhum momento você tem coisas escritas, balões, mas as imagens por si só elas já representam a história inteira. Então eu quero que vocês prestem atenção no cenário, nos traços dos desenhos, nos movimentos. Então eu vou dar 2 minutinhos, ó, são 4h32. 4h34 a gente começa com as perguntas. Prestem bastante atenção aos detalhes. Vamos lá. João Vitor, página 14, caderno de produção de texto, para você analisar bem o que acontece nesses quadrinhos. Ele acaba ali na página 16. A história ela tem começo, meio e fim, tá bom, gente? Então eu preciso que vocês observem os personagens, a fisionomia desses personagens, o ambiente onde acontece, quando acontece, se é possível perceber, tudo isso. A hora que vocês já tiverem percebido esses detalhes, deem um ok na tela. Acaba ali na página 16. Muito bem. Eu queria que alguém que estivesse com o microfone bom colocasse para mim no chat que está com o microfone bom. Só para eu entender quem está com o microfone bom. Tá, o Diogo. Quem mais está com o microfone bom? Isabela, Sara, Felipe. Deixa me ver.
Tá, então vamos lá. Para os que estão com o microfone mais ou menos, se alguém quiser complementar alguma coisa, pode escrever pelo chat. Então, eu vou chamar o João, o Diogo, o Felipe, a Sara, a Isabela. Quem mais? Acho que são esses, né? Para a gente poder compartilhar algumas ideias. Os que não estão com os microfones bons, vocês podem participar pelo chat, ok? Então, vamos lá. João, vou começar por você, João. João Vitor. Em poucas palavras, como é que você contaria essa história para mim, João? Eu, né? Isso. Ok. É que eu não entendi muita história, mas vamos lá. O gato tá passeando ali. O gato tá passeando. Aí chega um cachorro e o cachorro corre atrás do gato. Uhum. E aí o gato pula lá onde tem um cachorro bravo lá. Sim. E aí o cachorro come. Sim. E aí o cachorro encontra outro gato. Certo. E aí o cachorro vai perseguindo o gato. Só que no final o cachorro é pego pela carrocinha. Exatamente. E qual que é a fisionomia do último gato, João? É um gato preto. É um gato preto. Mas como é que você acha que esse gato está? No último quadrinho? Isso, no último quadrinho. Sei lá, tá descansando, sei lá, tá feliz. Tá feliz. Tá bom, obrigada. Vamos lá, próximo. Isabela, em poucas palavras. Isabela? Foi isso que o João falou mesmo. Acho que não tem muito o que falar. Tá, É mas isso mesmo. o que causa o estresse no gato? Quem que tá mais estressado? Se é o gato, se é o cachorro? Porque a gente vê cachorro correndo atrás de gato, gato correndo atrás de cachorro, cachorro comendo gato. O que você acha que causa mais o estresse aí? O cachorro, isso todo mundo sabe, né? Que o cachorro corre atrás do gato, eles brigam. Uhum. É isso, né? Que Isso. eles brigam por causa que um corre atrás do outro, eles não se gostam. Certo. E no último quadrinho, você acha que o gato tá feliz ou não? Não. Como que você Acho que classificaria ele não esse tá gato? feliz. Você acha que ele tá como? Meio, tipo, triste, com saudade, não sei. Tá bom, obrigada. Fala, Achei Diogo. que ele ficou meio abalado. O gato está meio abalado? A Yasmin tá colocando, ele tá aliviado. Muito bem. Quem mais que estava com o microfone bom? Deixa eu ver aqui. Felipe, o que você tem mais a observar nesse quadrinho, Felipe? Felipe? Felipe Oliveira? Pronto. Nada. Nada? E o último quadrinho, como é que você observa esse gato? Acho que ele tá aliviado por causa que ele se livrou do cachorro que estava perseguindo ele. Tá bom, então, Felipe. Sara, vamos lá. O que você tem para falar mais? Ou se as informações já foram? Não sei, acho que é isso. Giovanni, só um minutinho, Sara. Giovanni, só se apertou ali gravando, ó. Vou pedir para você desgravar, pode ser? Ok, obrigada. Fala, Sara. Eu acho que já falaram tudo, que eu não tenho mais nenhum comentário. Tá. Vou te pedir para. Pode falar. Eu acho que o gato na última quadrinha também tá aliviado e cansado também, porque ele correu muito.
Tá, eu vou te pedir para prestar atenção na página 16, naquele quadrinho onde tem a rede. Sabe uma rede? Sim, Como é que tá essa rede? ela tá pegando o cachorro. Isso, mas você não consegue ver o cachorro um pouquinho para fora da rede? Sim, a patinha. Isso. Dá pra ver e o roxinho também. E como que será que tá essa rede? Ela tá de fora pra dentro, ela ainda não pegou ele. É, isso mesmo. Essa rede ela tá furada. Essa rede ela está furada. Então, conclusão. Será que esse cachorro foi pego? Não. E aí? Olha como a gente já tem um outro final da história, gente. Pelo que a gente consegue perceber aqui na história, então vamos voltar ali na página 14, tá bom? Acho que todo mundo que estava com o microfone bom eu chamei, né? Deixa eu só confirmar. Acho que sim. No comecinho da história, se vocês observarem, porque assim, ó, isso daqui é um típico texto visual. Lembra que a gente comentou de texto verbal e de texto visual? Esse daqui, gente, é um texto visual. É você fazendo a interpretação desse texto. Não é fácil. Não é fácil fazer interpretação de texto só visual. Por quê? Porque você tem que prestar atenção em todos os detalhes. Então, não é fácil você fazer essa sua interpretação. Por isso que não pode perder o foco, né? Então, o título, ele já meio que esclarece 50% da história. Qual tempo deixa gato estressado? Tempo bom para cachorro. Então, o gato, ele fica estressado realmente quando ele se depara com o cachorro. E aí, como você pode perceber, nós temos gato preto, gato que não é preto, e aí tem vários cachorros, e aí um pula onde tem o cão bravo, e aí um come o gato ali, ó, a parte da página 15, ele abocanha o gato, e aí o gato se debate, quer dizer, é todo um ambiente de estresse para o gato, e o cachorro se encontra totalmente feroz, maluco, né? E aí o gato preto aparece também nos outros quadrinhos. Tem um gato branco pequenininho que aparece também. O olho dele é de assustado. E aí o cachorro ele continua andando, ok? Na página 16, o gato preto continua correndo e o cachorro ele já se transfigura. E aí eu pergunto para vocês, por que será que tem um quadrinho vermelho? Por que a maioria dos quadrinhos são em tons assim escuros? E por que tem um quadrinho que é bem vermelho? Quem consegue responder para mim? Pode responder no áudio, quem quiser. Isso, expressa adrenalina. Quer dizer, o cachorro também, ele está muito estressado. Não é só o gato, não são só os gatos que estão estressados. O cachorro, ele também está muito estressado. Até que vem essa rede para poder pegá-lo. Mas eu não sei se vocês perceberam, a rede está furada. E o que acontece? O cachorro escapa. Então, essa última foto do gato, na verdade, ele não está aliviado, ele está decepcionado, porque ele vai ter que começar tudo de novo. Deu para entender, gente? Quer dizer, se a gente não presta atenção aos detalhes, porque o carro da carrocinha, né, o caminhão da carrocinha, ele passou, ele pegou os cachorros que estavam na rua, ok. Mas esse cachorro conseguiu fugir, por quê? Porque a rede estava furada. Então, o último quadrinho, se você observar bem a foto do gato, ele está totalmente desolado, está frustrado, ele está cansado. Por quê? Porque ele sabe que vai começar tudo de novo. Então, essa é a história do texto 1. Se a gente não parar e analisar toda a história, você realmente acaba não entendendo. Porque a gente vai rapidamente aos detalhes, né? E às vezes pode passar. Então, quando tem um texto visual, tem que analisar todos os quadrinhos. E ainda por cima, quando é HQ. Eu acho que quando é HQ é mais difícil. Porque você tem que ficar atento aos detalhes mesmo. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Sim ou não? Sim? Muito bem, eu acho que o autor desse texto aqui, no caso Daniel Gomes, de extrema criatividade, né? Extrema criatividade.
sem colocar um balão de fala, né? Ele colocou, assim, algumas onomatopeias, mas nada que fosse, né, fazer tanta coisa num texto verbal. E aí ele conseguiu contar um texto começo, meio e fim, sem falar uma palavra. E a gente se depara na página 16 com esse quadrinho vermelho, e a gente se depara com um quadrinho branco do gato preto. O que indica esse quadrinho branco do gato preto? O que vocês acham? Quadrinho branco do gato preto, na página 16. O quadrinho vermelho já disseram, né? Adrenalina, também muita coisa, assim, estressante. E o quadrinho branco com o gato preto? Medo. Medo? Isso, muito bem. Medo. Ele está apavorado, essa que é a ideia, né? Ele está apavorado. E aí, quando ele percebe que o cachorro não foi pego, que ele escapou, aí a gente se depara no último quadrinho. Ele está desolado, ele está totalmente frustrado, porque mais uma vez tudo vai começar. Então, essa que é a ideia, tá bom? Então, esse é o nosso texto 1. Se eu perguntar para vocês, gente, onde que acontece essa história? O que vocês vão me responder? Onde? Na rua, muito bem, na rua. Qual é o horário da história? Qual que é o horário? À noite. Por que será que escolheram a noite? Por que escolheram a noite? Em alguma rua à noite, muito bem. E por que escolheram a noite e não dia? Quem consegue? Porque a gente tem que pôr a imaginação para funcionar, né? Porque é mais macabro. E por que escolheu a noite para falar de gato e cachorro? Isso, à noite fica mais tenso o ambiente. Pode falar, Enzo. Enzo, não consegui te ouvir. Fala de novo. Para ter mais adrenalina. Mais adrenalina, exatamente. Ó, o Diogo colocando. Porque não tem muitas pessoas na rua, ok. E a gente não tá falando de gato preto? Então, não dizem que os gatos pretos adoram andar pelas ruas à noite? Então, quer dizer, uma coisa, né, se junta com a outra. Por isso que eu falei para vocês, o autor aqui do texto, de extrema criatividade, né? Eu acho que se esse texto fosse feito de dia, não teria graça, não teria a mínima graça, porque os efeitos não seriam os mesmos, tá bom? Então, esse é o nosso texto 1. Pode falar. Eu tenho um rato aqui, Uhum. já que a gente tá falando de sabe, caçar e tal. Aí eu tenho um ratinho aqui, um rato twister. Aí, tem um gato aqui da vizinha, Sim. uma gata. Aí ela sempre fica entrando, quase sempre, pela janela do quarto da minha irmã pra pegar o rato. Olha só. E Graças a Deus, que não pegou. o Enzo, e que cor que é o gato? O gato é branco E com os olhos meio tipo azul. Olha só. E ele fica atrás do rato. Tipo uma bucha preta, né? Entendi. E ele fica atrás do rato. E o rato? Como é que o rato fica? E o rato? O rato? O rato, ele se empoca lá na casinha dele e fica lá. Tadinho. Fica com medo, né? Pois é. Então, todos entenderam a história 1, né, gente? Eu acho muito criativa essa história. E aí, olha só a diferença do texto 2, a história 2. É super pequena, super pequena. Então, olha ali. Prestem atenção na história 2. Eu vou dar alguns segundinhos só para vocês entenderem o que acontece aqui. Na hora que todo mundo já entendeu, dá um ok na tela para mim. Muito bem. Quem mais? Queria que alguém me contasse. Quem pode? Eu. Pode falar, pode falar.
é um gato que ele tá pensando que ele tá se penteando, aí ele tá penteando, aí depois ele penteia o bigode dele, aí ele, tipo, aparece uma cena lá que ele vai se encontrar com um cachorro. Uhum. Aí ele se encontra com a garota. Aí ele tava pensando que é um cachorro. Ok. Não. Tá bom. Vamos lá. Quem mais? Entendeu de outra forma? Ou se entendeu isso mesmo? Eu entendi outra. Pode falar. Eu entendi que a garota que tá aí viu o gato assustado e perguntou o que aconteceu. Aí Uhum. ele se penteou e aí ele encontrou com o cachorro e se assustou. Ok. As duas versões estão corretas, tá, gente? As duas versões estão corretas, mesmo porque a gente tem um texto visual também, tá? Então, você pode entender como o gato se penteando, né? Escovando o pelo, ok. Quando ele vê o cachorro, todo aquele pelo lisinho dele sobe de espanto, de terror, e chega a menininha chamada Annabel, tá? E aí começa a conversar com o gato. Annabel, gente. A Annabel chega e começa a conversar com o gatinho, porque vê que o gatinho está apavorado. Ou como outro colega disse, o gatinho está se escovando, e aí, de repente, quando ele se depara com a garota, ele leva um susto, porque ele imaginou que fosse um cachorro, tá? Então, as duas interpretações estão corretas aí. O que é importante ressaltar é que tanto numa versão quanto na outra, ele leva um susto. E aí o susto que ele leva faz com que o pelo dele fique todo despenteado de novo, tá bom? Vamos lá. Acompanhando todo mundo. Número 1. Os textos 1 e 2 são cineminhas de papel, tá? Então, ou histórias em quadrinhos. Esses dois textos, a princípio, eles eram feitos em papel. Sabe quando você desenha e faz um movimento com o papel para criar o desenho? O cineminha. Então, eles foram criados no papel, tá bom? Sobre eles, pode-se dizer que ambos tratam das desavenças entre animais em geral, mostram que os cães são animais violentos, revelam que os gatos são vaidosos, ilustram a clássica desavença entre cães e gatos. Qual é a opção correta? A, B, C ou D? Digitem. Vamos lá, todo mundo que está na aula. Quero que digite a alternativa correta. Quem mais? Vamos lá, todos que estão na aula. Opção. Quem mais? A, B, C ou D? Letra D. Letra D. Ilustram a clássica desavença entre cães e gatos. Número 2. Os textos 1 e 2 usam uma forma original de arte sequencial, e pertencem a um tipo especial de literatura, a literatura gráfica. Por que literatura gráfica? Porque a gente tem que prestar atenção aos traços do desenho, tá bom? Se você for lá no texto 1, você tem os desenhos em formato de traços diferentes. E no texto 2, por incrível que pareça, esses balões, esses quadrinhos também são feitos de traços diferentes. Mas tem características bem diferentes. Então, sobre o texto 1, é possível afirmar que nele prevalece, no texto 1, o traço infantil, o ritmo cinematográfico, as cores alegres e claras, a monotonia das vinhetas. O que vocês acham? A, B, C ou D no número 2? Queria que todos digitassem, para a gente ver se tem opiniões diversas. É a B. Quem mais? Todo mundo acha que é a B? Tem alguém que acha que é outra? Muito bem, Big Brother Brasil, né, Enzo? Ótimo, é a letra B, isso mesmo. Letra Foi a primeira que eu B, exatamente. Então, número 2, letra B. 3. Os textos 1 e 2 ilustram a eterna briga entre cães e gatos, mas apenas o segundo texto
mostra que o gato conseguiu escapar do cão, revela que o gato sente medo do cão, trata de animais recolhidos pelo serviço de zoonoses, retrata uma situação que só pode existir na ficção. E aí? Letra D. Retrata uma situação que só pode existir na ficção. Lembra que a gente falou que tem dupla interpretação? Letra D. 4. A HQ e a tirinha apresentadas nesta proposta são totalmente visuais, como eu disse, porque elas apresentam balões de fala diversos com diálogos entre os personagens, recordatórios em que o narrador observador vai contando a história, recursos gráficos que levam o leitor de um quadro ao outro, fazendo com que tenha a sensação de continuidade, movimento, espaço e tempo, onomatopeias sugerindo ruídos e sons diversos durante o desenvolvimento da narrativa. Qual é a opção correta? Letra. Todo mundo acha que é a C, tem gente que acha que é alguma outra. Letra C, exatamente. Então, recursos gráficos o tempo inteiro, fazendo com que a gente mude de quadrinho, sem precisar nenhum tipo de orientação, tá bom? Vamos lá, virando. 5. Os textos 1 e 2 apresentam linhas demarcatórias, mas na tirinha elas participam da história, apresentando passagens para interromper o fluxo dos acontecimentos, mostrar o desenrolar de uma mesma ação sem interrupções, confundir o leitor, representar acontecimentos passados. Então, os textos 1 e 2 apresentam linhas demarcatórias, A, B, C ou D. Vamos lá. Letra B. Ou número 2, como o nosso amigo João Pedro colocou. Letra B. Letra B. Mostrar o desenrolar de uma mesma ação sem interrupções. Letra B. Alguma dúvida? Alguma dúvida nesse exercício, sim ou não? Nenhuma? Muito bem, continuando então, vamos lá. Responda a estas questões, tomando como base a curiosidade. Por que os olhos do gato brilham no escuro? Por que será, gente? O que vocês acham? Por que os olhos do gato brilham no escuro? Eu não tenho a mínima ideia. Alguém poderia supor? Vocês sabem o porquê? O que vocês acham? Porque eles são noturnos? Porque eles são noturnos? Alguns são noturnos. Alguns são noturnos, uma boa. Adrenalina também tem a ver. De repente eles ficam tão assim estressados, né? Ou num processo de adrenalina que os olhos brilham, talvez. Olha lá, vamos lá, letra A. Porque eles não dormem de dia? Não sei, realmente. É uma boa pergunta, né? Mas eles dormem de dia. É. Alguns não, né? Depende, eu acho, né, da raça também, eu também não sei. Vamos lá, letra A. O autor escolheu, para concordar com o substantivo olhos, o adjetivo aceso, acesa, acesos ou acesas. O que concorda com olhos? Escrevam para mim. Aceso, acesa, acesos ou acesas? Acesos. Acesos. São óleos acesos. Eu não posso falar óleos aceso ou óleos. Isso, óleos. Eu ia falar aceso, só que eu pensei que era 2 anos. Isso. Tem que concordar, né? Tem que concordar. É que nem eu falo meninos bonitos. Eu não falo meninos bonito ou meninas bonitas. Eu não falo meninas bonita. Então aí eu tenho a concordância, tá bom? Então a letra A, acesos. Letra B, qual regra de concordância nominal o autor da curiosidade aplicou nesse caso? Então, vamos lá. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo.
o artigo concorda em gênero e número com o substantivo, o pronome adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Então, quando eu tenho olhos acesos, qual opção é a correta? Primeira, segunda ou terceira? Digitem aí na tela. Leiam com atenção. Qual que é a correta? Lembra que a gente está falando olhos acesos. Acesos, característica dos olhos. Qual é? Não é a segunda. Não é a segunda. Olhos acesos. Primeira, gente, o adjetivo concorda em número e gênero com o substantivo. Eu não estou falando olhos acesos, eu estou com plural e masculino. Então, é a primeira. Deu para entender por que é a primeira? Todos entenderam por que é a primeira? Sim? Ótimo. É que nem quando eu falo meninas educadas, meninos educados. Eu estou concordando o adjetivo em número e gênero com o substantivo, tá bom? Isso é muito importante não esquecer, porque senão você fala errado e você escreve errado, tá? Próximo, letra C. Aplique a seguir a regra de concordância nominal assinalada na questão anterior. Muito bem. Então, vamos pensar na palavra aceso. Vamos pensar na palavra aceso. Quando eu tenho olho, eu vou falar o quê? Olho. Escrevam. Muito bem, Felipe. Aceso. Então, anota aí. Aceso. Quando eu tenho luzes, eu vou colocar o quê? Acesas. Então, por favor, vão completando. Quando eu tenho lâmpada, eu vou colocar o quê? Acesa. Exatamente. Lâmpada acesa. E quando eu tenho postes? Acesos? Acesos. Então, se vocês perceberem, a gente está concordando, tá? Isso é importante na fala, principalmente, e na escrita também. Porque imagina a gente falar postes aceso, os postes estão acesos. Não, os postes estão acesos. O poste está aceso, tá? Então é importante principalmente na fala, essa concordância nominal, e na escrita também. Deu para entender? Sim ou não? Todos? Escrevam para mim, só para a gente se comunicar. Ok, muito bem. Exercício 7, vamos seguindo. Verifique seus conhecimentos sobre frases feitas e ditos populares, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou deixar vocês fazerem sozinhos essas, tá? Então, você vai unir a coluna da esquerda com a coluna da direita, de acordo com provérbios populares. Então, o que significam esses provérbios? Alguns minutinhos para vocês fazerem. Terminando, dá um ok na tela. Façam com atenção. Você tem o provérbio e o significado desse provérbio. Tentem fazer para mim. Terminando, só me avisa. Tá bom, Felipe? Só esperar um minutinho. Terminei. Só esperar um pouquinho, Mohamed.
Um minutinho, tá? 5 e 5 a gente corrige. Vamos lá, então. Para que servem os ditos populares? Quem responde para mim? Para que será que servem os ditos populares? Vamos ver as ideias. Quem quiser falar o microfone pode falar. Vamos lá, tem gente digitando. Vamos rapidinho, tá, pessoal? Só quero saber para que servem os ditos populares. Para quê? Simplificar uma frase? Que mais? Vou esperar o colega tá digitando. Que mais? Por exemplo, não adianta chorar pelo leite derramado. O que será que eu quero dizer com isso? Não adianta chorar pelo leite derramado. Será que você derrama o leite e você chora em cima do leite? É isso? Qual que é a ideia? Posso falar, Pro? Pode, por favor. Por exemplo, você fazer alguma coisa. Por exemplo, eu rachei a tela do celular de alguém e chorar por isso. Isso já aconteceu, não adianta chorar. Não adianta reclamar? Isso, Não. exatamente. Então, o provérbio, a Sara acho que ia falar alguma coisa. Sara? Sara? Não? Não ia falar? Não? Então, os provérbios, na verdade, gente, eles enfeitam uma situação, né? Para você começar a refletir. Por isso que são provérbios populares, porque meio que eles passam de boca em boca, sabe? Um fala para o outro fala para o outro fala para o outro, e aí você acaba tendo uma lição com isso. Essa que é a ideia. Então, quando a gente tem, não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta ficar reclamando. Passou, já foi. Daqui para frente é uma outra história. Não adianta ficar pensando naquilo que já aconteceu. Então, por isso que são os provérbios populares e que são tão famosos, tá bom? Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Primeiro, eles brigam feito cão e gato. Eles brigam feito cão e gato. Então, qual que é a opção? Desentender-se com violência. Desentender-se com violência. Ela não aguenta um gato pelo rabo. Ela não aguenta um gato pelo rabo. Demonstrar fraqueza. Provérbio popular, tá? Comprei gato por lebre. Ser enganado, iludir-se. Ser enganado, iludir-se. Isso está um balaio de gatos. Estar em situação confusa, bagunça, sabe? Muita bagunça, balaio de gato, bagunça. E à noite todos os gatos são pardos, não distinguir com clareza. Então a ordem 3, 4, 5, 1, 2. Já colocaram ali. 3, 4, 5, 1, 2. Bom, no exercício da bolinha, se nós tivéssemos que pegar um provérbio desses, do exercício 7, qual melhor representaria a HQ, gente? Escrevam para mim. Eles brigam feito cão e gato. Muito bem, é isso mesmo. Pode anotar aí. Brigar feito cão e gato. Brigar feito cão e gato. Há alguma dúvida? Escrevam para mim alguma dúvida. Nenhuma?
Todos os demais que estão na sala, alguma dúvida? Não? Ok. Vamos lá para a gente finalizando, gente, na página 19. Depois de reler a tirinha, eu estou no exercício 8, tá bom? Depois de reler a tirinha, como você imagina o diálogo entre Anabel e seu gatinho? Então, como você imagina o diálogo de Anabel e seu gatinho? Escreva um diálogo intrometido nos balões e comente com um colega a sua intervenção. Enfim, eu quero que vocês montem uma fala agora para o gatinho e uma fala para Anabel. Rapidamente. Vamos lá. Escrevam no livrinho de vocês. Vitória, escrever no livrinho de vocês por enquanto. Tem que ser uma frase grande? Não precisa. É só para representar. E aí eu queria algumas participações. Quando terminarem, deem um ok na tela. Terminei, pronto. Tá bom? Vou pedir. Posso falar? Pode. Vou pedir para o Enzo compartilhar. Quem mais? O Diogo tá com o microfone bom, pode falar. Yasmin, se quiser, pode digitar. Isabela também pode compartilhar. Vamos lá. Fala, Enzo, como é que ficou o seu? Eu fiz do gato primeiro tomando susto. Aí quando Sim. ele tomou susto, eu escrevi: ai, que susto! Aí na menininha eu escrevi: o que eu fiz? Eu nem te vi hoje. Tá bom, gostei, ficou bom. Diogo? Eu fiz assim, ó. O gato tomou um susto, eu fiz uma onomatopeia, eu fiz Aham. daí a menininha eu coloquei, tá louco? Tá bom, ficou bom. A Yasmin colocou também o gato, que susto. E a menininha disse o quê, Yasmin? Vamos lá, Isabela, pode falar o seu. No gato eu coloquei assim, ó. É. Ai, meu Deus, que susto, sua louca. Ah, Aí eu coloquei na menininha assim, ó. O que foi? Só estava andando. Você que é doido, maluco. tá bom, ficou bom, gostei. Yasmin, digita o que a menininha falou. Ah, tá bom. Que é isso? Você tá bem? Tá maluco? Tá, Vitória. Nossa, me deu um medo. Pensei que fosse outro animal. A menininha ali, o Felipe. O que aconteceu, gato? Encontrei um cachorro hoje e me tremi de medo. Ótimo. Mais alguém quer compartilhar? Mais alguém? Então, só para a gente deixar preenchido aí, tá bom, gente? Muito bem. Ficou alguma dúvida de alguma parte? Parece, né, Enzo? Tá bem parecido, né? Só cuidado com esse louco. Não esquece que é louco, tá bom? Louco. Então tá bom. Gente, a gente não tá na Espanha, não. Isso, é louco, louco. Louco, não, louco. Gente, tchau, até a próxima aula. Um pouco louco. É verdade. Tchau, tchau, até a próxima aula. Até mais, tchau. Tchau, tchau, até mais. Tchau, João, até mais. Tchau, Diogo. Tchau, Pedro. Tchau, Vitória. Tchau, Yasmin. Tchau, Mohamed. Alguma dúvida, Mohamed? Não? Eu vou encerrar a sala aqui. Professora. Tá bom, eu vou encerrar a sala, tá? Tchau. Tchau, até mais.